Desculpe, senhora, o uniforme dos garçons está na sala ao lado. A frase cortou o ar como uma lâmina fria. Por um segundo, o salão inteiro pareceu parar. Copos de cristal tilintaram. Risadas se esconderam atrás de goles de champanhe. E Isabela Mota, vestida com um simples vestido preto de algodão, ficou imóvel no meio da sala. O segurança, alto, de terno azul marinho, apontava discretamente para a porta lateral. Nos olhos dele não havia maldade, havia certeza. Certeza de que aquela mulher de pele escura e olhar cansado não poderia ser convidada. O uniforme dos garçons está na sala ao lado. As palavras ecoaram dentro dela. Isabela segurou firme a taça de Dom Perignon, sentindo o vidro tremer entre os dedos. O vestido dela não era de ó, os brincos não eram de pérolas, mas os olhos viam cada detalhe daquele mundo como se o pintassem em tempo real. O salão da Galeria Atlântica brilhava sob o lustre de cristal veneziano. Os homens vestiam Armani, as mulheres usavam Gucci e o ar cheirava a perfume caro e pretensão. Quadros gigantes alinhavam as paredes, pinceladas abstratas, rostos fragmentados, paisagens distorcidas. No centro, um grande painel coberto por um pano vermelho, a obra principal da noite. Isabela olhou em volta. Reconheceu cada textura, cada traço, cada nuance. Era o seu estilo, o que havia enviado meses antes para aquela mesma galeria. Mas Marina Duarte, a curadora, nunca respondeu aos seus e-mails. Talvez nem tenha aberto. Agora, ali, entre risadas douradas e olhares prateados, Isabela era só uma intrusa com a cor errada. Uma mulher elegante, de vestido dourado e cabelo preso, se aproximou. Querida, mais um copo de espumante, por favor. Isabela piscou, confusa. A mulher estendeu a taça, sorrindo sem realmente vê-la. Rápido, minha boca está seca. Isabela olhou para o chão. Queria dizer que não trabalhava ali, mas as palavras morreram na garganta. Pegou a garrafa mais próxima e serviu, devagar. O líquido dourado subiu até o topo da taça. A mulher sorriu, nem disse obrigada. Quando Isabela se afastou, sentiu o sangue ferver sob a pele. Não de raiva, menos de vergonha. Vergonha por não ter respondido. Vergonha por estar ali. Vergonha por existir no lugar errado. No canto da sala, Eduardo Valença, menos o colecionador mais poderoso da noite. Menos conversava com Marina Duarte. Ele segurava um charuto cubano, a fumaça desenhando círculos lentos no ar. Espero que o autor da obra principal seja digno do preço, Marina. Autor anônimo, mas promissor. O estilo é refinado, quase europeu. Eduardo riu, soprando fumaça. Quase europeu? Já começo a duvidar. Marina acompanhou o riso. Atrás deles, Isabela observava. Cada palavra soava como uma pincelada de ferro queimando na alma. Ela se aproximou do painel coberto por pano vermelho. Os dedos coçavam. Sabia o que estava ali embaixo. O quadro que ela pintou em silêncio. À noite, no pequeno apartamento de Alcântara, quando ainda acreditava que arte podia atravessar paredes. A Mulher do Marfim era o nome que escolhera. Mas agora, entre taças e gargalhadas, o título soava irônico. Marfim menos o branco puro, menos num mundo que não queria a cor dela. A campainha soou, o leiloeiro subiu ao palco, o pano vermelho foi retirado com um gesto teatral. E lá estava o quadro, o rosto de uma mulher negra, de olhos fechados, envolta em tons de cinza e azul. Um silêncio tomou o salão. Era como se todos segurassem o mesmo fôlego. Eduardo se inclinou para a frente, impressionado. Belíssimo, trágico, certamente europeu. Isabela fechou os olhos.
Queria rir, queria chorar, mas só conseguiu pensar em uma coisa. Eles veem o quadro, mas nunca me verão. O som do martelo de madeira ecoou 3 vezes. O leiloeiro, um homem magro de terno branco impecável, abriu os braços com um sorriso ensaiado. Senhoras e senhores, bem-vindos à noite de gala da Galeria Atlântica. A obra mais aguardada da noite está diante de nós. A Mulher do Marfim, autor anônimo. O público aplaudiu, com aquele tipo de entusiasmo que mais parece uma competição de quem aplaude melhor. As luzes diminuíram. O foco caiu sobre o quadro, o rosto da mulher negra, envolto em névoa cinza e azul. Os olhos fechados, a boca serena. Era um retrato da calma antes da dor. Isabela Mota ficou na última fileira, quase escondida pelas colunas. As mãos suavam, não por medo de ser descoberta, mas por vergonha de estar ali, invisível diante da própria criação, à sua frente. Uma mulher loira murmurou para o marido: "É tão exótico? Será que o pintor é africano?" O marido respondeu: "Deve ser um europeu, imitando estilo tribal. Está muito limpo para ser coisa de favela." O riso contido dos dois soou mais alto que o leiloeiro. Isabela sentiu o rosto queimar, não de raiva, menos de impotência. Olhou para o quadro. Quis gritar: "Fui eu!" Mas sabia que o grito morreria entre taças de cristal e perfumes franceses. Lance inicial, 50.000 euros, anunciou o leiloeiro. Uma mão se ergueu, 60.000. Outra, mais atrás, 100.000. As vozes começaram a subir, misturadas ao som de copos e risadas. O quadro, que nascera em silêncio e solidão, agora virava espetáculo. A mulher do retrato parecia ouvir tudo e chorar em silêncio. Eduardo Valença inclinou-se para Marina Duarte. "Interessante? Não? Parece. Opa! Quase espiritual." Marina sorriu, fingindo sabedoria. "Alguns dizem que a pureza vem do contraste, a cor da pele escura contra o fundo claro. É uma metáfora poderosa." Eduardo riu, satisfeito. Ou talvez o autor só tenha talento para reproduzir o que vive menos miséria. Isabela fechou os olhos. O sangue latejava nas têmporas. O som da palavra miséria parecia ecoar dentro do crânio. Os lances continuaram. 200.000, 500, 800.000. O público aplaudia e cada palmas soava como zombaria. Isabela lembrava das noites sem dormir, misturando tinta com café porque não tinha dinheiro para comprar material novo, das vezes em que pintava com o dedo porque o pincel quebrara. E agora, as mesmas mãos sujas de tinta que ninguém quis apertar estavam sendo avaliadas por milhões. 1,5 milhão, 2 milhões, 2,5, 3 milhões. O leiloeiro ergueu o martelo. O público prendeu a respiração. Eduardo Valença levantou o cartão. 3.200.000. O silêncio que se seguiu não era de espanto, era de prazer. Prazer em gastar, prazer em possuir. O martelo desceu com força. Vendida por 3.200.000 euros ao senhor Eduardo Valença. Aplausos, flashes de câmeras, risos, champanhe servida de novo. E no canto, Isabela parada, imóvel, com as lágrimas escorrendo sem ruído. 3.200.000. E mesmo assim, não vale um olhar. Mais tarde, no saguão, Eduardo exibia o recibo como um troféu.
Marina falava com jornalistas, uma obra misteriosa, com alma feminina e técnica europeia. Alguém perguntou: sabem quem é o autor? Ela respondeu com um sorriso calculado: ainda não, mas já estamos procurando. Quem sabe ele apareça, ou ela... A palavra ela foi dita como uma piada. Um riso coletivo seguiu, Isabela ouviu, e saiu sem olhar para trás. Na rua, o vento de Lisboa era frio e salgado. O barulho do trânsito misturava-se ao som distante de copos brindando. Ela andou sem destino, o vestido preto colado à pele. As lágrimas caíam sem barulho, mas por dentro algo queimava. Eles compraram o quadro, mas não a verdade. Na manhã seguinte ao leilão, as manchetes dos jornais enchiam as vitrines de Lisboa. Obra anônima quebra recorde na Galeria Atlântica. A Mulher do Marfim menos um mistério que vale milhões. As fotos mostravam Eduardo Valença brindando com champanhe, Marina sorrindo ao fundo, e o quadro, iluminado como se tivesse vida. Ninguém mencionava Isabela Mota, mas na redação do jornal Arte e Sociedade, um jovem repórter chamado Rui Antunes ampliava uma das imagens digitais do quadro. A lupa do computador revelou algo minúsculo, quase invisível. Escondido sob a tinta azul escura, no canto inferior esquerdo, 2 letras: intramuscular. Ele franziu a testa. Intramuscular? Quem é você? Fez uma busca rápida no arquivo da galeria. Entre dezenas de emails arquivados, encontrou um nome: Isabela Mota. Remetente de uma proposta recusada meses atrás, o coração dele acelerou. Pegou o telefone. Marina Duarte? Aqui é Duarte Sociedade. Tem uma artista chamada Isabela Mota ligada ao quadro A Mulher do Marfim. Do outro lado, silêncio. Marina sentiu o estômago gelar. Olhou para o computador, abriu o e-mail antigo. Lá estava o portfólio rejeitado, com as mesmas cores, o mesmo estilo, a mesma assinatura: intramuscular, Isabela Mota, artista plástica, Brasil. A boca secou. A curadora se levantou, o salto ecoando no piso de mármore. Eduardo ainda dormia, satisfeito com um novo troféu. Mas o mundo já começava a acordar e a verdade vinha junto. Às 11 da manhã, o site do jornal publicou: Mistério resolvido. A autora de A Mulher do Marfim é brasileira e negra. O título se espalhou como fogo em gasolina. Em minutos estava em todas as redes, em todos os grupos, em todas as televisões de hotel. Os comentários variavam entre admiração e hipocrisia. Que orgulho da representatividade. Sempre soube que arte não tem cor. Negra, então é por isso que é tão expressiva. Claro, agora todo mundo ama o que ontem ignorou. Na cobertura de Eduardo, o silêncio pesava mais que o luxo. Ele olhou para o jornal sobre a mesa, leu o título 2 vezes. Depois, lentamente, serviu café numa xícara de porcelana. O líquido tremeu, não por nervosismo, mas por raiva contida. Negra, repetiu, em voz baixa, como se testasse o som da palavra. Marina, você sabia disso? Ela tentou responder, mas a voz falhou. Eu não imaginei. Ela mandou o portfólio, mas... Eduardo interrompeu, batendo a xícara com força. Mas o quê? Que uma mulher negra não poderia pintar algo que eu considerei europeu? Marina abaixou os olhos. O som do relógio Rolex dele marcava o tempo da vergonha. Enquanto isso, Isabela estava sentada em seu pequeno apartamento em Alcântara, segurando um café frio entre as mãos. O celular vibrava sem parar. Mensagens, ligações, convites, entrevistas. O mundo que a ignorou agora queria tocá-la, fotografá-la, transformá-la em manchete. Ela olhou para a tela e viu o nome. Galeria Atlântica, deixou tocar até cair.
A segunda chamada veio de um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Senhora Mota, aqui é Rui Antunes, jornalista. Todos querem saber como se sente sendo a autora da obra mais cara da temporada. Isabela suspirou. Sinto como alguém que ontem servia taças e hoje serve de desculpa. O jornalista silenciou, sem saber o que responder. À tarde, a galeria convocou uma coletiva de imprensa. As câmeras lotaram um salão, o mesmo onde Isabela fora confundida com funcionária. Eduardo! Marina e uma fileira de curadores tentavam parecer tranquilos. O leiloeiro subiu ao palco. Senhoras e senhores, uma feliz coincidência. Descobrimos que a autora de A Mulher do Marfim é uma artista brasileira talentosa. Aplausos mornos. Eduardo levantou-se e declarou diante dos microfones: fico honrado em possuir uma obra tão singular. E mais honrado ainda em saber que a arte não conhece fronteiras nem cor. Palavras bonitas, ditas com medo. Marina fingiu sorrir, mas a porta ao fundo se abriu. Isabela entrou. Vestia o mesmo vestido preto da noite anterior. Os flashes explodiram. Os jornalistas se empurraram. Ela caminhou calma até o centro do salão. Silêncio. Os ricos que ontem riram, agora olhavam fascinados e culpados. Ela parou diante do quadro. Olhou por um longo tempo e disse apenas: não precisam me aplaudir. Ontem fui invisível. Hoje sou notícia, mas amanhã ainda serei a mesma mulher do quadro. Ninguém ousou responder. Eduardo abaixou o olhar. Marina chorava em silêncio. E as câmeras continuavam clicando, porque o mundo adora capturar arrependimento, mas nunca o vive. A primeira vez que Isabela se viu na televisão, sentiu um nó no estômago. A tela mostrava seu rosto entre flashes, legendado em letras douradas, a artista negra que conquistou a elite europeia. A frase parecia elogio, mas o som soava como jaula. No fundo, uma apresentadora sorridente dizia: Isabela Mota, um exemplo de superação e diversidade, de faxineira a gênio das artes visuais. Ela desligou a TV e o silêncio que se seguiu foi quase cruel. O quarto pequeno cheirava a tinta seca e café velho. As paredes descascadas refletiam sua própria imagem menos cansada, esgotada e cercada por caixas de promessas. Nos dias seguintes, o mundo inteiro quis um pedaço de Isabela. Convites, entrevistas, campanhas, parcerias. Marcas de luxo disputavam o direito de vincular seu nome à artista. Revelação. Queremos que pinte para Dior. Podemos gravar um documentário sobre sua jornada? Seria inspirador. Você posar ao lado do quadro, com uma taça de Dom Pérignon. Ela ouviu tudo e em cada proposta sentia o mesmo gosto amargo. O de ser vista, mas não enxergada. Certa tarde, Marina apareceu em seu ateliê. Vestia um casaco Balmain, óculos escuros e um sorriso tenso. Isabela, querida, precisamos conversar. A galeria quer fazer uma retrospectiva sua. Seria bom para todos nós. Isabela limpou as mãos sujas de tinta no avental. O olhar era calmo, mas frio. Para todos nós, ou para vocês. Marina engoliu seco. O cheiro de tinta e umidade a incomodava. Você está sendo injusta. Eu também sofri críticas. Disseram que não reconheci o talento a tempo. Isabela aproximou-se. Não reconheceu
o talento? Ou não reconheceu a cor? O silêncio entre as duas era espesso. O som distante da rua, menos buzinas, passos, uma criança rindo, parecia vir de outro mundo naquela noite. Eduardo Valença organizou uma recepção privada em seu apartamento, com vista para o rio Tejo, candelabros de cristal, tapetes persas, champanhe francesa. No centro da sala, o quadro A Mulher do Marfim pendurado como um troféu, refletindo a luz dourada. Os convidados se amontoavam, elogiando o bom gosto de Eduardo. Um crítico comentou: "É fascinante como o sofrimento dela se transforma em luxo." Outro respondeu: "A arte é isso. A dor dos pobres emoldurada na parede dos ricos." Eduardo sorriu, sem perceber que Isabela havia entrado. Ela caminhou lentamente até o quadro. O vestido simples contrastava com os ternos e joias ao redor. "Bonito, não é?" disse ele, aproximando-se. "Sim", respondeu ela, "bonito como uma ferida limpa." Ele riu, desconfortável. "Não venha com esse discurso de vítima, Isabela. Você é famosa agora. Todos a amam." Ela o encarou. "Amam o que projetam em mim. A negra educada, domesticada, que fala bonito e não grita. Mas o grito continua aqui." Colocou a mão no peito. "E ele cresce?" Eduardo tentou desviar o olhar, mas a força dela o prendeu. "Sabe o que vejo quando olho para esse quadro?" disse Isabela, aproximando-se da pintura. "Vejo o reflexo deles. E de você e de mim, quando ainda acreditava que ser aceita era o mesmo que ser livre." Ela tocou a moldura dourada. O som do metal frio ecoou como um estalo. Um dos refletores caiu com um estalo seco. O vidro do quadro rachou. Um murmúrio percorreu a sala. Eduardo gritou: "O que você fez?" Isabela olhou para ele, serena: "Nada. Só quebrei o espelho." No reflexo partido, sua imagem se multiplicava menos fragmentos de uma mulher que não cabia mais dentro do quadro. Nem dentro das expectativas, ela se virou, caminhou até a porta. O som de seus passos ecoou pelo mármore como batidas de tambor. Do lado de fora, a noite de Lisboa estava viva, cheirando a sal, vento e liberdade. Eles queriam comprar minha arte, mas eu voltei para me comprar de volta. O amanhecer chegou silencioso. O céu sobre Lisboa era de um azul quase branco, e o Tejo refletia a primeira luz do dia como uma lâmina suave. Isabela caminhava pela calçada estreita de Cais do Sodré, o vento brincando com os fios soltos do cabelo. Nas mãos, uma mala pequena e um tubo de tela enrolada menos sua nova pintura. Atrás dela, a cidade ainda dormia, mas o nome Isabela Mota já não dormia em lugar nenhum. Os jornais falavam dela, os críticos a interpretavam, os colecionadores a desejavam, mas ninguém a conhecia, nem mesmo ela, menos até aquela madrugada. Horas antes, no apartamento de Eduardo, o quadro rachado permanecia pendurado. A rachadura cortava o rosto da Mulher do Marfim como uma cicatriz, e no chão, entre cacos de vidro e reflexos, Eduardo e Marina ficaram calados, incapazes de dizer qualquer palavra. O luxo da sala parecia menor. O ar, pesado. Marina segurava uma taça de champanhe esquecida. "Ela destruiu tudo", Eduardo respondeu, olhando o quadro. "Não, ela apenas mostrou o que já estava quebrado." O relógio Blot marcava 6 da manhã quando ele apagou as luzes. O quadro rachado ainda brilhava na penumbra, menos como se a luz viesse de dentro. Isabela subiu até o miradouro de Santa Catarina. O sol nascia atrás das colinas, dourando as fachadas antigas e as janelas ainda fechadas. Ela abriu o tubo de pintura e desenrolou a tela nova. Era diferente,
cores quentes, traços de raiz, terra, sangue e esperança. O nome no canto era outro: Raízes Isabela Mota. A obra mostrava mãos que se entrelaçavam menos negras, brancas, mestiças, menos crescendo como troncos de uma árvore única. No centro, um rosto feminino, sereno, feito de todas as cores. Ela sorriu. Por um instante, o vento soprou forte, quase arrancando a tela de suas mãos. Mas ela segurou firme, sentindo o tecido vibrar como se respirasse. O som de passos se aproximou. Era Rui Antunes, o jornalista, ofegante, mas com um sorriso sincero. Você vai embora? Sim, respondeu ela, sem virar. Lisboa me deu visibilidade, mas não me deu paz. Ele hesitou. Para onde vai? Ela olhou para o horizonte. Para onde a tinta secar e o coração mandar, o jornalista olhou para a tela Raízes. É linda! Quer que eu publique? Ela sorriu. Não, essa é só para mim. Enquanto o sol subia, Isabela desceu as escadas de pedra. O som dos passos se misturava ao canto distante de uma guitarra portuguesa. As gaivotas voavam sobre o rio, riscando o céu com gritos brancos. No final da rua, um vendedor de flores oferece-lhe uma rosa vermelha. Ela aceitou, colocou atrás da orelha. O perfume era simples, mas real. Menos nada de marca, nada de preço. Ela atravessou a ponte de ferro, o vento batendo no rosto. Por um instante, lembrou da noite em que foi humilhada, do quadro vendido, das risadas. Mas tudo isso agora era só ecoú que ficava. Era luz. Horas depois, um fax chegou à redação do Arte e Sociedade. Sem remetente, dentro uma fotografia, a pintura Raízes apoiada contra o muro de pedra, com o tejo ao fundo. E uma frase escrita à mão: a arte é o que sobra quando o espelho se quebra. Rui leu em silêncio, sorriu e guardou a foto na parede do escritório, na Galeria Atlântica. O quadro A Mulher do Marfim foi retirado da parede. Em seu lugar, o vazio. Mas sob a luz fraca, o reflexo do vidro rachado ainda desenhava uma silhueta feminina. É como se a mulher do quadro, enfim, tivesse se levantado e ido embora. O segurança jurou ter ouvido passos, mas ninguém acreditou. E por um instante, Lisboa pareceu respirar diferente.